Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa e, primeiramente, agradeço a você pela sua participação, a sua audiência e mais uma terça-feira aqui comigo. Olha, no programa de hoje nós estamos aqui com a presença do Coronel Menezes. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, Letícia, pelo convite, a você, a toda a sua equipe aqui, pessoal da técnica. É um prazer novamente retornar aqui no debate político agora com você. Exato. Olha, Coronel, o senhor muito bem falou, já esteve aqui algumas vezes, né, com a Érica Lima, um grande abraço a ela e a todos, né, que fazem parte da nossa equipe aqui do Convergente. E teve várias conversas sobre o que estava acontecendo na política no local, no momento nacional. O senhor tem muita relevância também no plano nacional. Mas hoje, antes de nós começarmos aprofundando, quero saber como é que está a vida pós a eleição municipal. O que aconteceu desde então? Bem, a novidade é que eu vou ser vovô. O Pedro está vindo aí, meu primeiro neto. Olha, que bom. E tivemos um grande aprendizado, né? Depois da eleição, sempre é um grande aprendizado. Fui convidado pelo governador para ser o vice do Roberto Cidade, que era o candidato dele. A gente fez um bom trabalho e o povo, né, decide. E depois disso, a gente deu uma parada, porque é Natal, Ano Novo. Eu descobri, minha filha mais nova, a Rebeca, está grávida do meu primeiro neto, que deve nascer até o final desse mês. E aí, isso foi um novo ânimo para a gente. Claro, isso na parte pessoal, que é importante para todos nós, mas fizemos reuniões com as nossas lideranças, com o pessoal da nossa base, né? E agora já estamos entrando nesse processo político do ano que vem, que já se antecipou, muita gente aí já se colocou, o seu nome na pista, já falou para que quer vir. Eu ainda estou construindo para o ano que vem. O senhor já deixou, de certa forma, claro que vai fazer parte do processo, independente de onde ou como, Sim, mas vai estar no processo. Com certeza. Mas uma pergunta que é um tanto pessoal. Claro. Qual foi o seu maior aprendizado da última eleição? O aprendizado que, assim, eu percebi, na realidade eu já tinha, ele foi ratificado, sabe, Letícia? É o seguinte, é que quem realmente define a coisa é o povo. Às vezes, a classe política faz algumas festas, coloca muita coisa, mas é só político, mas não combina com quem realmente vai decidir a vida deles, ou nossa, do político, que é o povo. Então, isso sempre é a minha confiança, até porque nas campanhas que eu tive, que antecederam a essa do ano passado, a minha campanha quando eu fui pré-candidato, quando eu fui candidato ao Senado, quando eu fui lançado na política pelo presidente Bolsonaro, na época, né, quando eu saí da Suframa e concorri para a prefeitura, foram campanhas baratas. Ou seja, o povo do estado do Amazonas, ele quer mudança. Ele está procurando pessoas que possam ter... Não é camarada que fica de like em rede social. O povo está procurando um perfil de um político que não seja hipócrita. O político hipócrita é aquele cara que diz que defende, vamos colocar dentro dos moldes da direita, Deus, pátria, família e liberdade, mas o cara não tem família. O cara já separou de todo mundo, já teve filho com todo mundo, a família coloca o nome dele na justiça, o cara diz que, sou cristão, mas não vai à igreja, não tem padre, não tem pastor. Aí o cara fala assim, não, olha, minha pátria é o Amazonas. Pois é, mas eu não sou fazendeiro de camarão, entendeu? Então, se eu fosse político, eu seria fazendeiro de jaraqui. Então, eu vou investir na minha terra, porque quem me escolheu foi aqui. Então, o povo está cansado dessas hipocrisias e outras, entendeu? E uma pessoa que tenha preparo, que tenha posicionamento, que tenha firmeza e que defenda seus valores e princípios. E eu simplesmente sou dessa maneira, eu sou essa pessoa. E com isso, o povo está buscando exatamente esse perfil de político e não aquele político que vive um personagem. Ou seja, ele fala uma coisa, mas na prática a vida dele é totalmente diferente daquilo que ele fala. Olha, o seu nome está muito indicado, bastante.
tanto para o governo do estado quanto para o Senado. Quero agradecer as pessoas e a confiança, é isso que eu estou te falando. E aí, dentro desse ponto, o senhor deixou claro que vai participar, só não sabe aonde. Existe algum ponto que o senhor esteja mais inclinado? Olha, eu diria para você o seguinte, sabe, de coração. Eu vou fazer essa pergunta ao contrário para mim mesmo, entendeu? De você para mim, entendeu? De uma outra forma. Eu tenho um cargo que eu acho, eu vou concorrer a federal, a Senado ou ao governo. Eu estou estudando e estou construindo esse projeto, né? Já viajei, já fui a Brasília algumas vezes, já fui a São Paulo, estou construindo esse projeto. Mas eu, particularmente, tenho um cargo que eu acredito que se eu concorresse, se o sistema político do meu estado me deixasse concorrer, eu seria vencedor. Perfeito. Para mim ele é muito, muito, muito simples. Eu seria vencedor. Mas, lamentavelmente, o sistema político do estado não deixa. Porque o partido... Por quê? É simples. Os partidos estão nas mãos das lideranças. E as lideranças, eu acabo sendo uma ameaça para essas lideranças, para o poder de influência dessas lideranças. É simples dessa maneira. Falando em partido, vamos lá. Tem uma coisa muito importante que a gente quer saber. Claro. Olha, tem rumores nos bastidores sobre uma possível aliança entre o União Progressista e o Partido Liberal. Hoje, o senhor faz parte do União Brasil. Essa situação, houve uma saída um tanto quanto delicada, né, do partido? Não houve saída delicada. Eu fui expulso do PL por um jogo de palavras pelo presidente estadual e pelo municipal, com a aquiescência dos dois que, senão, não teria havido tudo que houve no ano passado. Simples, interesse pessoal, tá certo? É muito claro, então não teve nada de delicado. É isso daí. Mas aí, no caso, havendo essa união, como é que o senhor fica? Não muda nada. Eu estou no outro partido e vamos ver qual é o projeto que a gente tem. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você que está aí. Sabe o que é interessante na política? As pessoas veem muito a parte pessoal quando elas se sentem ameaçadas pelas pessoas de bem, pelos políticos de bem. Mas esse ego e vaidade das pessoas que estão no sistema, que detêm os partidos e os seus asseclas, eles têm que entender que a política é muito maior do que o lado pessoal de cada um deles. Simples dessa maneira, entendeu? A política de você realmente fazer chegar lá no cidadão tudo que ele precisa, ou seja, que a política no meu entendimento, é fazer com que as necessidades desse cidadão sejam atendidas na sua plenitude. Mas ainda sobre partido, a gente Claro. precisa saber de duas coisas Vamos lá. hoje. Uma, como é que está a sua situação hoje no União Brasil? Não, Existem... eu estou no PP Sim. e o PP federalizou com o União Brasil. Então Sim. agora nós somos o UP. Exato, mas aí, de certa forma, o que acontece? Existem alguns bastidores Claro. que falam da possibilidade de uma candidatura vindo do União Brasil para Senado. Sim. O senhor também é um nome que está bastante Claro. cotado. Eu quero saber como é que está a sua comunicação dentro do partido. O senhor está tendo espaço? Está tendo uma boa relação? A sua candidatura, ela está sendo fortalecida? E, além disso, existe a possibilidade de alguma mudança de partido? Não, eu vou colocar muito direto para você, porque eu não sou homem de duas palavras, entendeu? Olha bem, a federação aconteceu há 2 semanas atrás. Sim. O presidente dessa federação no estado do Amazonas é o governador Wilson Lima. E, claro, eu ainda, depois que federalizou, eu ainda não conversei com o governador. Na realidade, vou ser muito direto para você, tá? Eu tentei contato com ele essa semana, mas ele está com uma agenda ainda, né, em andamento. Eu espero que ele me receba no final de semana, no mais tardar semana que vem. E exatamente essa pergunta que você fez é a pergunta que eu tenho para tratar com ele. Entendeu? Como é que vai ser os planos da UP, né, que é a União Progressista, que agora somos 2.
E veja bem, diante disso, eu particularmente não tenho nenhum motivo para sair do partido. Por quê? Porque agora que nós nos fortalecemos, você está me entendendo? Sim. Não tenho nenhum motivo. Essa união foi muito bem, ou ela foi uma boa notícia para, eu diria assim, para a política local no estado do Amazonas, entendeu? E se houver uma união com o PL, aí eu tô falando isso, melhor ainda. O que eu quero colocar é o seguinte, eu estou do lado daqueles que querem a mudança para o estado do Amazonas, prosperidade, desenvolvimento, oportunidades. Eu estou exatamente nesse time. Coronel, no mês passado, o Direto ao Ponto Pesquisas divulgou um levantamento em que o senhor aparece com 21% de intenção de voto para o governo do Amazonas, atrás apenas do senador Omar Aziz. O senador Omar Aziz ele já se colocou enquanto pré-candidato para o governo do estado. Em uma possibilidade, em um cenário possível que o senhor venha para o governo, como é que o senhor acredita que vai ser o seu embate contra o senador Omar Aziz, uma vez que ambos representam, de certa forma, vai ser uma eleição novamente muito polarizada, direita e esquerda, e ele, nesse momento, representa, nesse cenário hipotético, né, representaria a esquerda enquanto o senhor a direita? Letícia, pergunta espetacular, sabe? Para mim seria o melhor dos mundos. Para mim seria o melhor dos mundos. Aí o cara vai dizer, não, Coronel quer ser governador. Não é isso. Quem vai dizer isso é o político que se sente ameaçado com isso. Mas quando a pesquisa mostra exatamente isso, ó, o senador Omar Aziz é um homem público que tem mais de 40 anos. Nesse negócio, eu estou há 5 anos, vou fazer agora na política, e eu não tenho mandato, olhe bem como é que... Estou falando para as pessoas que estão nos escutando. E quando você vai às ruas, as ruas falam, ó, é o Menezes e o Omar. Então, primeiramente, muito obrigado a você pela confiança. Sabe por que acontece isso? Porque eu defendo uns valores. Meus valores são os valores da direita. Eu não preciso me invernizar para dizer aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou, porque a minha trajetória de vida pessoal, profissional, acadêmica, ela já diz o que eu sou. Eu sou homem que defendo a família e tenho família, né? Eu sou homem cristão e estou na igreja desde quando nasci, tenho pastor, uma pessoa que cuida de mim, e tenho várias lideranças evangélicas que me assessoram, entendeu? Defendo a liberdade, sou patriota. E, claro, quero o desenvolvimento. Mas isso eu falo de cadeira. Por outro lado, nós temos aí, repito, o senador Omar Aziz. Eu vejo que ele está no melhor momento da política, no seu lado político, pessoal. Né? Por quê? Porque está na metade do seu mandato, tem uma ligação muito forte com o presidente Lula. Na realidade, o senador Omar, ele representa o presidente aqui no estado do Amazonas, e ele disse isso claramente. Então, eu vejo que ele tá certíssimo dentro das pretensões políticas dele, já foi governador, então, da maneira como ele está se posicionando, ele está certo. Ele defende um lado, como ele muito bem colocou uma vez, falando a meu respeito, eu agradeço as palavras dele, e eu defendo um outro lado, entendeu? E vamos deixar o povo decidir. O que a gente quer, se isso acontecer, é aquilo que eu te falei agora anteriormente. Eu queria que as lideranças do meu estado reconhecessem exatamente isso e me dessem a oportunidade para que o povo pudesse decidir o melhor para o nosso estado. É isso, entendeu? É simples dessa maneira. Agora nós vamos começar um quadro que é muito conhecido. O senhor já é da casa, né, daqui do Debate Político, já conhece bem, que é o nosso jogo das cartas. Olha aí, que coisa boa. Vamos lá, o senhor pode escolher uma. Aqui. Senador Eduardo Braga. Eduardo Braga. Como é que o senhor avalia a atuação do senador? Olha... E o senhor apoia a reeleição para ele? Não, olha bem, eu vou ser direto. O senador Eduardo Braga tem uma história política, né, no estado do Amazonas, foi governador, foi prefeito, né? Já está vindo para a reeleição, foi o relator agora dessa reforma que contemplou
aí alguns benefícios para a Zona Franca. Eu creio que ele está fazendo o dever de casa dentro daquilo que ele se propõe, entendeu? E é um candidato que vem, tem muita força no interior. O senhor, enquanto eleitor, aprova a gestão dele enquanto senador? Olha, eu diria assim que ele está fazendo a parte dele. Você está me entendendo? Eu não vou dizer que ele tem trabalhado, tem lutado por alguns objetivos nossos que são estratégicos. Então, para mim, ele está cumprindo aquilo que o povo colocou ele lá para fazer. Perfeito. Próxima carta. Governador Wilson Lima. Wilson Lima. Qual a sua opinião sobre o governador Wilson Lima? Olha, o governador, eu tenho assim um respeito pela pessoa dele, a gente tem conversado. O senhor considera que foi boa a união com ele? O senhor passou a, de certa forma, integrar hoje o grupo político do governador Wilson Lima. Deixa eu te falar uma coisa, publicamente assim, eu não faço parte do aquário do governador. Quando eu falo do aquário, as pessoas que vivem no entorno dele, entendeu? Vivem na casa dele, vivem no governo. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando isso para o público, entendeu? Eu não sou aquele cara que joga bola com ele. Não tenho. Agora, eu tenho respeito, tenho uma afinidade, tenho um carinho, ele me trata muito bem. E tudo aquilo que a gente tem conversado, ele como político tem honrado. E isso é muito importante dentro de uma relação política, entendeu? Então, eu tenho certeza que ele confia em mim, como eu também tenho uma boa relação de confiança nele. E eu passei, não vou mentir a você, e ele sabe disso, na Covid eu tive uma pessoa muito próxima que precisou de um apoio assim mais delicado. E prontamente, quando eu liguei para o governador, estou dando um exemplo, ele me atendeu de imediato. Então, eu tenho um respeito, sim, por ele. Claro, não é um homem perfeito, como nós também não somos, né? Enfrentou várias mazelas aí e dificuldades durante a sua gestão, mas está fazendo o seu trabalho dentro daquilo que ele e a sua equipe se propõem. Então, eu não posso querer ensinar para o governador, porque ele é uma liderança e ele sabe o melhor para ele e para o estado do Amazonas. Perfeito. Mais uma carta. Opa. Desculpa. Sem problema. Deve estar nervosa, né? Maria do Carmo. Sim. Qual a sua opinião sobre a Maria do Carmo? Ela já se colocou também como pré-candidata ao governo do estado, foi ano passado vice-candidata, né, para a prefeitura de Manaus, foi para o segundo turno, o senhor inclusive colocou o seu apoio para a chapa do Alberto Neto na época. O que o senhor pensa sobre a candidatura da Maria do Carmo? Primeiro que ela está dentro do direito dela, como qualquer cidadão, de ser candidato. O que me chamou muito a atenção nela foi que tudo aquilo que ela falou antes, ela praticamente não cumpriu absolutamente nada. O senhor pode citar? Claro. Eu estou falando lá na campanha, né? Na campanha. Por exemplo, ela falou, não serei vice porque, palavras dela, sim, porque eu não quero ser abajur, foi vice. Entendeu? E por aí vai. E outras coisas mais vão. Você está entendendo? Teve uma série de coisas ali na campanha, no partido, né? Denúncias de Caixa 2. Né? Eu estou falando do que apareceu na mídia. Eu não conversei com ela na eleição e nem agora. Então não sei se... Aí eu vejo que ela tem uma pretensão, né? que é válida, mas o que me chamou muita atenção é que os parentes políticos que ela tem, nenhum estavam do lado dela. Né, nos movimentos que estão acontecendo. Ainda não foi testada nas urnas, no bom sentido, mas é uma mulher, né, é uma empresária. Vamos ver. O senhor, enquanto eleitor, o senhor confia na candidatura dela? Não. A pergunta é confiar. Aí eu tenho a minha própria... opinião. A minha opinião. Eu não diria porque confiar, senão o pessoal vai... A Letícia vai dar uma conotação diferente. Eu não tenho assim uma afinidade com ela. A gente já conversou antes da campanha
do ano passado e tal, mas eu não tenho muita afinidade. Então, eu conheço a professora Maria do Carmo como da mesma maneira que você conhece, pelas mídias e tal, mas respeito, né, a trajetória dela e deixa ela colocar o nome dela e vamos ver a resposta que o povo vai dar. Perfeito. A sua última carta. Eu acho que não vai ser aquilo que ela espera, mas o povo é soberano. Para finalizar, Davi Almeida. Davi Almeida. Prefeito de Manaus, o senhor se colocou... Eu só tirei carta boa hoje, hein? Caraca! É verdade. O senhor se colocou, ano passado, à disposição enquanto vice, né, para a Prefeitura de Manaus, então isso, de certa forma, aponta que o senhor não estava satisfeito com a gestão do prefeito Davi Almeida. Sim. Em relação a isso, o que o senhor achou da reeleição, da gestão do prefeito? Não, é muito simples, né? Eu estava numa chapa contrária. Acabou. E aí, nós não fomos para o segundo turno. E aí, a eleição terminou. O Davi foi vencedor. Sabe o que a gente tem que fazer agora? Deixar o cara trabalhar. É isso. Deixar o prefeito trabalhar. O que é deixar trabalhar? Por exemplo, ele ganhou a eleição, tudo bem, ele estava vindo um trabalho, estava fazendo um trabalho, esse trabalho ele tem uma continuidade, então uma coisa é certa, se fosse um outro prefeito, o cara estaria ainda caindo de paraquedas, como a gente fala. Mas ele não, ele já continuou com o mesmo time. Mas os desafios da cidade de Manaus são grandes. E aí vem uma coisa, eu estou falando agora dentro do meu contexto político. Veja bem, o povo não é soberano? Sim. O cara acabou de ser reeleito. Nós estamos no primeiro ano de 4 dele. Meu irmão, tem que deixar ele fazer. E agora nós vamos ter que avaliar. E o que eu estou vendo aí eu não sei, é uma politicagem muito grande. Você está me entendendo? Tem que deixar ele errar, tem que deixar ele acertar, e aí tem os vereadores que vão fiscalizar, a administração, tudo mais. Mas o que eu estou vendo é que o seguinte, a eleição terminou, nós viramos o ano, mas a eleição ainda não terminou. As pessoas que entraram para fiscalizar, na minha percepção, não estão deixando o prefeito ainda fazer. Você está me entendendo? Deixa ele fazer, pô. O cara acabou de chegar na Câmara de Vereadores, então já está tendo atrito e tal, parará, e está dando soluções. Eu não vejo isso como uma forma assim, digamos assim, que tenha um determinado resultado. Dessas pessoas novas que estão fazendo essa fiscalização muito politiqueira. Está muito politiqueira essa fiscalização. Você está me entendendo? Estou entendendo. Essa fiscalização já tem desejos para 2026. É isso que eu quero dizer. O cara acabou de chegar agora na Câmara de Vereadores. Já está dando... eu quero ser deputado estadual. Mas primeiro tu tem que mostrar um trabalho. E ele está aproveitando exatamente esse momento que a gente tem no estado, na cidade de Manaus ou no estado do Amazonas, mês de janeiro, fevereiro, março, chuva, intempérie, dificuldade, para se beneficiar disso, digamos assim, bater politicamente no prefeito, para ganhar like na internet, aparecer mais, entendeu? E dizer, olha, eu sou o cara que vou dar a solução para a coisa. Eu acho que a população já viu que não é esse político que ela está procurando. E a gente tem que colocar uma outra coisa. O prefeito, ele não ganhou a eleição com 10 mil votos de diferença. Ele ganhou a eleição com 100 mil votos de diferença. Então, eu agora, como cidadão, gostando ou não dele, gostando ou não da administração dele, eu tenho que deixar ele trabalhar. Eu tenho que deixar ele, por exemplo, ele está há 5 meses agora, fechou 4 meses desse primeiro ano de 4. Então, deixa passar aí mais 8 meses para a gente poder fazer críticas construtivas. Você está me entendendo? Então, o que eu vejo é simplesmente isso. A gente tem que respeitar. Eu não gosto dele. Não gosto do Davi. Beleza, mas ele foi reeleito. E você tem que deixar ele trabalhar. É isso. E agora vamos ver. Paciência, vamos ver. E ele ganhou a eleição com 100 mil votos de diferença. Então não foi assim uma eleição apertada para dizer não, ninguém queria o Davi. Gente,
eu sei admitir, eu reconheço o tamanho dos meus adversários, sei admitir os meus erros políticos, entendeu? Aí eu vejo candidatos, hoje, já para a eleição de 26, não importa se é senador, federal e tal, que o cara era aliado do prefeito até antes da eleição, aí teve a eleição, ele foi adversário do prefeito e hoje já está dando pau no prefeito. Isso é politicagem, você está me entendendo? No meu entendimento. Então, precisa de um amadurecimento. Eu acho o seguinte, o tempo está a nosso favor. Deixa o prefeito continuar o trabalho dele e aí a gente vai fazer o nosso julgamento. Claro, tem TCE, tem Câmara de Vereadores para fiscalizar e nós, cidadãos, estamos fiscalizando também. Perfeito. Agora a gente precisa falar um pouco também do cenário nacional, né? Vamos lá. Que é uma coisa que, de certa forma, tem dado muito o que falar. Eu quero saber hoje qual é a tua opinião em relação ao escândalo do INSS, que vem sendo uma situação que essa semana vem reverberado muito. E, de certa forma, assim, você é uma pessoa que sempre se colocou muito ao lado do presidente Bolsonaro. Hoje, o governo Lula é o governo que está, né, no momento, a gestão à frente. Como é que você vê essa situação? Bem, eu vejo que como teve o mensalão, no governo Lula, o petrolão, o cuecão, agora nós temos o aposentadão, né? Essa é a realidade. E pelo que eu estou acompanhando, ontem, anteontem, eu estava ligando para alguns amigos em Brasília, isso daí agora pegou vento. E foi aprovada ontem à noite a CPI do INSS. Então isso vai dar muito o que falar, entendeu? A gente sabe, quando a gente fala sindicato, eu fiz até um post nas minhas mídias sociais hoje, de uma senhora que estava dizendo o seguinte nesse post, sabe, Letícia, que me machucou muito. Enquanto esses corruptos, esses ladrões, esses canalhas, ladrões do dinheiro público, ratos, eles desviavam esses bilhões de reais, o aposentado, o trabalhador, aquela pessoa que entregou ali mais de 50% da sua vida para o trabalho, está catando migalhas para comprar remédio. Então isso é uma coisa que choca, né? Conflita com a nossa escala de valores. E aí eu diria o seguinte, eu vi também aí, tem o relator dessa medida provisória que acelerou, se eu não me engano, né, ou contribuiu, aí quem vai ter que julgar não sou eu, isso daí. Tem também aí um negócio desse daí, né? Tem político do Estado que foi relator, e me causou estranheza ser relator de uma coisa que é de sindicato. Porque sindicato a gente já sabe, é esquerda, é ideologia, é PT. Então eu acho que isso daí vai dar muito pano para manga, mostra para a população brasileira como falava, né? Porque agora ele não fala mais, o próprio vice-presidente da República, que os ladrões estão voltando à cena do crime. E o Brasil cada vez mais está se afundando, escândalos de corrupção. Ontem, também, nessa semana passada, a taxa Selic teve mais um aumento, ou seja, juros estão estratosféricos. Então está tudo voltando, tudo que foi construído pelo presidente Bolsonaro, pelo governo do presidente Bolsonaro, não é porque eu sou aliado, não é porque eu acredito, não. É o seguinte, pessoal, deixa eu falar para você. Me diga aonde o socialismo e o comunismo deram certo. Está aqui, nós temos Venezuela. Está aí, rapaz. É um Estado ditatorial. Deixa eu falar uma coisa para você. O STF interferiu no governo Bolsonaro, em 4 anos de governo, mais de 280 vezes. Eu li isso semana passada. Até agora, o STF não falou nada do governo Lula com todo esse desgoverno que está acontecendo. Foi prometido picanha, nós não tivemos. Foi prometido cesta básica, também não teve. Juro baixo, foi prometido quebra de sigilo. E tudo que o governo federal faz hoje, ele coloca sigilo. Os ministros do STF usam jatinho, sigilo.
próximos 5 anos. Agora foi colocado em si, e ó, o ministro do STF usa o jatinho e foi colocado sigilo sob o pretexto de defesa da democracia. Qual o problema do ministro pegar um avião de carreira para ir para o seu estado, para ir para a sua casa? Onde é que está alguma coisa como... O que está quebrando a democracia com relação a isso? É que nós estamos virando um estado ditatorial. É simplesmente dessa maneira. Nós estamos perdendo a nossa liberdade. Então, esse escândalo do INSS, ele mostra o DNA. E aí eu vejo que teve alguns políticos locais que não assinaram e nem quiseram ouvir da CPI do INSS. Ué, CPI? Ué, deixa apurar. Como eles mesmos falam, bora apurar. Vamos ver o que está dando. Entendeu? E aí a gente e a população está vendo que os que não assinaram têm uma ligação muito próxima com o atual governo. Entendeu? Então, eu quero ver o presidente Lula, né, vir aqui fazer campanha para essas pessoas. Gente, é simples dessa maneira. Agora, tudo que eu estou falando aqui vai dar polêmica danada, mas é verdade. O problema é que o político não quer que você fale a verdade, entendeu? Porque isso choca. Não, poxa, você não deveria ter falado isso. Ué, mas é isso que a gente está colocando. Então, o que está aí é o governo. Agora, o que o povo brasileiro quer, são governantes, né, que, repito, que tenham princípios, que tenham valores, que tenham preparo para planejar um futuro melhor para o estado do Amazonas e para o Brasil, né? Que realmente foquem na educação, mas não da boca para fora, mas na prática. Trabalhem na segurança. A eleição está vindo, o pessoal vai começar a falar educação, saúde, segurança. A gente fala, caramba, mas o que foi feito nos últimos anos? E os políticos que estavam aí nos defendendo, seja na bancada, na Câmara de Vereadores, agora já passou, né? Seja na Assembleia, seja no Congresso, eles realmente cumpriram aquilo que eles se propuseram há 4 anos atrás. Você que está aí tem que julgar. E se eles não corresponderam com as suas expectativas, mude. Agora, não se deixe levar por uma cesta básica. Não se deixe levar por promessas. É exatamente isso. Porque quando você se deixa levar por coisas muito pequenas, você está perdendo melhor hospital, melhor escola para o seu filho, né? E segurança para a sua família. E a gente tem que fazer essa diferença. Na minha concepção, por isso que Manaus é rebelde. Porque ela tem o celular na mão e ela sabe discernir exatamente aquele político que, quando ele fala, ele realmente vive aquilo, e aquele que vive um personagem para ser reeleito. E, lamentavelmente, a gente tem que lutar muito pelo interior do estado, porque o interior está lá há décadas, desse jeito. E lá está a nossa riqueza. A gente não pode permitir ou deixar isso continuar acontecendo, que o nosso homem do interior, o homem trabalhador, ele pise na nossa riqueza, na riqueza que é dele, que lhe pertence, porque ele é amazônida, ele é amazonense, mas ele viva na pobreza. Eu tenho conhecimento e sei que nós temos algumas barreiras para enfrentar, mas seja como deputado estadual, federal ou senador, ou mesmo governador, nós temos que nos unir para quebrarmos essa barreira, para levarmos o desenvolvimento não de boca, mas de ações concretas para o interior do estado. Nós temos aqui no entorno de Manaus o agro, aqui em Iranduba, Rio Preto, mas nós não temos o asfaltamento dos ramais, nós não temos dado uma atenção necessária a esse potencial do agro. Nós temos o gás, nós temos as riquezas minerais, nós temos o potássio. Então, nós precisamos realmente levar a educação como um todo, estou falando no sentido do lato senso, para o interior se libertar desse conchavismo político que hoje algumas lideranças, e não são poucas do estado, muitas, têm mais voto no interior do que na capital, mas trabalham na capital, entendeu? Sim. Então, nós temos que nos libertar disso daí. Nós temos que... Eu quero exatamente com isso, é a valorização do homem do interior. Mas esse homem do interior precisa ser valorizado com ações, não com migalhas, para não falar outras coisas. Em Manaus é diferente.
esse político, que é o político profissional, que ele sabe que não, é mais fácil para mim ir lá no interior trabalhar, né? Porque lá ele consegue, com um discursozinho, né? Mas a gente precisa colocar lá a internet para esse camarada se libertar do interior, a educação, porque se nós não colocarmos pessoas que tenham resiliência, pessoas que tenham propostas e projetos para desenvolver o nosso Estado, a gente vai continuar do jeito que está. Coronel, infelizmente a gente já está tendo que caminhar para o final da nossa entrevista. O tempo é curto, os assuntos são vários, mas antes de nós nos despedirmos, eu gostaria de saber o que o senhor pretende fazer de diferente na próxima eleição. Primeiramente, eu diria assim, na próxima eleição, as minhas propostas, elas são as mesmas, ou seja, eu quero defender os valores, os princípios daquelas pessoas que acreditam, né, que há uma esperança para o nosso Estado, que nós não podemos, o modelo Zona Franca de Manaus é esse que nós temos que defender com unhas e dentes, porque é ele que coloca comida no nosso prato, mas nós temos que buscar outras alternativas, e essas alternativas estão no interior, e o nosso Estado é rico e próspero para isso. Defender a educação, defender a família, defender o empreendedorismo jovem, porque o amazonense, como brasileiro, ele não quer migalha, ele quer oportunidade. Então, a missão do político, seja ela no legislativo ou no executivo, é gerar essa oportunidade. E eu vou continuar trabalhando e sendo eu mesmo. Eu mesmo, entendeu? Continuo defendendo os valores do capitalismo, sendo bem direto, né? Conservador. Eu sou um homem de família. Vou ser avô agora, como eu te falei, né? Tenho uma igreja, sou um homem cristão. Educação, colégio militar é um grande projeto. Eu fui aluno de colégio militar. Eu não sou um curtidor, influencer, que fala, não, colégio militar, só porque vai agradar a pessoa. Não, eu fui aluno. A minha filha, a deputada Débora, foi aluna de colégio militar e ela encampou um projeto de lei que teve a sensibilidade do governador e também dos deputados e manteve o sistema colégio militar vivo. E esse sistema colégio militar de educação é ele que dá os maiores representantes nas Olimpíadas nacionais e internacionais para o estado do Amazonas. É isso. Então, o sistema vencedor que te ensina disciplina, honra, reconhecimento, meritocracia, é isso que a gente quer defender. Então, o que eu vou fazer diferente? Praticamente continuar falando desse mesmo projeto que me trouxe até aqui. Foi isso que me deu mobilidade social, eu tenho uma família consolidada, pai e mãe, hoje eu não tenho mais pai, mas tenho mãe, eu tenho uma igreja, né? Eu criei minhas filhas dessa maneira, casaram, estão me dando netos, entendeu? Sou patriota, entendeu? Então, é exatamente isso. E eu sei que muitos amazonenses estão buscando esse perfil. Não vivo um personagem, quem me conhece sabe, esse cara é exatamente desse jeito, converso com todo mundo, respeito a decisão de cada pessoa. Agora, eu vejo o seguinte, escola não é para se discutir ideologia de gênero e nem ideologia política. Escola é para decidir, o jovem está lá, a criança está lá, é para estudar, entendeu? Então é isso. Então, de diferente que eu vou fazer é continuar andando e falando com as pessoas, dizendo que temos solução e temos esperança para o nosso Estado e para o nosso país. Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo, vamos aguardar a sua volta até aqui para termos mais novidades e abra esse espaço para o senhor falar com a nossa audiência. Bem, primeiramente agradecer, né, a você que está aí nos dando a oportunidade dessa audiência, de mais um contato. Letícia, agradecer a você, a Érica, ao Marcos, a toda a sua produção, equipe técnica aqui, pelo convite. E a maneira como você conduziu esse debate, uma conversa que para mim é muito franca, muito sincera, olho no olho, né? E eu, graças a Deus, eu chego para dar alguma entrevista, eu fico muito à vontade, porque pode perguntar o que quiserem, eu vou me posicionar. Porque eu não devo nada. Eu absolutamente não devo nada a ninguém, então eu vou me posicionar. Eu não tenho, porque o político, não, esse assunto eu não falo, isso também não, eu falo de tudo. Mas
agradecer a você e dizer o seguinte: a esperança. E acompanhe esses movimentos políticos. Sabe por quê? Tudo no nosso estado, na nossa vida e no nosso país passa pela política. E eu vim descobrir isso muito tarde. E agora eu quero exatamente participar desse processo, por isso que eu estou aqui, né, para que possa te representar da melhor maneira possível aquelas pessoas que gostam, né, e que acreditam que a gente pode contribuir para o nosso estado. Então, se quiserem nos dar essa oportunidade, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado pelo carinho, pela lembrança nas pesquisas para governo, fomos o segundo, para a federal fomos o quarto de se eu não me engano, de 25 candidatos. Então, isso é sinal que o trabalho que a gente está fazendo, ele é um projeto vencedor. Muito obrigado, que Deus abençoe a você, sua família, e conte conosco. Esse foi mais um Debate Político. Agradeço muito pela sua participação e até a próxima.